A paz do Senhor, meus queridos irmãos, um bom domingo a todos. Vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje a nossa lição tem por título: O povo de Deus deve separar-se do mal. Antes de iniciarmos nossa lição, convido a todos para fazermos uma oração e que Deus venha nos conduzir nesse momento para aprendermos as valiosas lições que a sua palavra tem para nos transmitir. Soberano e eterno Deus, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Te peço, Senhor, visita cada um nesse momento, Senhor, tu conheces a vida de cada um. Ó Senhor, renova, fortalece, supre todas as suas necessidades, tu conheces o coração de cada um, fortalece, renova, nos enche com o teu Espírito Santo. A cada dia, Pai querido, Pai amado, vem nos fortalecer através da Tua palavra, da Tua presença. Vem posicionar nossos pés na direção que devemos seguir, Pai. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o título da nossa lição é: O povo de Deus deve separar-se do mal. O nosso texto áureo diz assim: ele está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, e nos diz: Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Palavra maravilhosa da parte do nosso Senhor. Agora vamos fazer a nossa verdade prática. O que é que temos para o dia de hoje? Na nossa verdade prática nos diz que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. E é uma coisa que nós hoje podemos observar na vida de muitas igrejas. O mundanismo entrando e tirando a identidade cristã do povo de Deus. E essa lição ela vai nos ajudar a evitarmos que isso aconteça com as nossas congregações, para que o povo de Deus se fortaleça, se previne e se vacine com a sua palavra para evitar que essas coisas nos contaminem. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 ao 62. Depois nós vamos para o capítulo 4, versículo 2 e 3, e capítulo 6, versículo 2 ao 4. Esdras 2, 59. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles procuraram pelos seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Capítulo 6, versículo 2 ao 4. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou: No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nesses termos:
que o templo seja reconstruído como local para apresentar sacrifícios e que se lance os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Então nós vemos a história do povo de Israel voltando do cativeiro. O que eles iriam encontrar pela frente? Nós sabemos que eles foram levados para o cativeiro por causa da desobediência, por se afastar dos caminhos do Senhor. Então nós sabemos que quando nos afastamos do caminho do Senhor, nós estamos sem proteção. Sem proteção. Estamos para ir para o lado contrário. O Senhor tem uma direção certa e nós muitas vezes queremos ir para a direção contrária, onde não está a presença de Deus. E onde não está a presença de Deus, não tem como ter vitória na vida. A introdução. Nessa lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém. Depois de longos anos no cativeiro em Babilônia, ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Agora é tempo de restauração, é tempo de começar uma nova vida. Mas como começar essa nova vida e ser vitorioso nela? Só buscando a presença e a direção de Deus e colocando de lado tudo aquilo que pode impedir esse progresso. E foram isso que os judeus fizeram. E vamos ver agora, durante essa lição, muitas coisas que aconteceram que podem ser aplicadas no nosso dia a dia de hoje. Isso vai nos servir de exemplos para nós olharmos como está a nossa vida, o que está acontecendo, o que não podemos deixar acontecer, o que temos que fazer. Nossa primeira parte aqui, somente os judeus retornariam a ajudar. Ponto 1. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se prova de sua linhagem. Então nós vemos que na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Alguns filhos de sacerdotes também foram considerados imundos por não poder comprovar a sua linhagem nos registros históricos. Então nós vemos que já na primeira linhagem já teve essa dificuldade. 652 pessoas já foram excluídas, não poderiam fazer parte. E dentre elas, alguns filhos de sacerdotes, porque não puderam comprovar sua linhagem nos registros históricos. É necessário ser identificado como povo de Deus. Nós vemos Deus ele mostrando a necessidade de ser separado, de ser santo. Assim como aqueles que não estavam escritos na linhagem puramente como judeu foram excluídos, aqueles também que não foram encontrados no livro da vida também não poderão usufruir de todas as promessas que Deus nos tem declarado. Os judeus nascidos de casamentos mistos aqui durante o período do cativeiro também não poderiam fazer parte do grupo que retornaria a Judá. Mais para frente nós vamos ver por quê. Porque o casamento misto também impediu que eles fossem tirados da lista. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com aqueles que não abandonaram as práticas mundanas. Então, esse era um dos problemas do casamento misto. Israel ele registrou muitas experiências amargas ao longo de sua história, trazendo-lhes muitos tropeços por se misturar com povos que tinham suas condutas reprovadas por Deus. Aqui nós temos um exemplo no livro de Números 11:4. Que diz que um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e
até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Então nós vemos que aquele grupo que acompanhou Israel na saída do Egito, na fuga do Egito, foi um grupo junto com eles. E aquele grupo começou a reclamar. Então, quando você fica perto de uma pessoa que começa a reclamar muitas daquelas coisas, às vezes você tem a tendência de ficar olhando para aquela situação. Nós vemos que no decorrer da fuga de Israel do Egito, Deus operou muitas maravilhas. Sempre preparou o caminho, abriu o Mar Vermelho, derrotou os inimigos do povo, preparou tudo. Eles não deveriam continuar assim? Confiando no poder de Deus, nos milagres de Deus, na intervenção de Deus? Eles deveriam, mas foi um grupo que não fazia parte da linhagem de Israel, foi um grupo e começaram a reclamar, começaram a contaminar as pessoas. Então, quando nós estamos numa situação difícil e aparecem pessoas que, em vez de trazer uma palavra de vitória em Deus, de fé, de esperança, ela começa a trazer murmurações, fica difícil essa caminhada. Você começa a enxergar muito mais o problema do que enxergar aquele que pode resolver todos os problemas. E essas pessoas acabam contaminando as outras pessoas que estão ao redor. Nós vemos que o grupo ele foi aumentando de pessoas que reclamaram. E estava ali o Deus que pode suprir tudo. A gente tem que tomar cuidado com aqueles que não vêm para somar, com aqueles que não vêm para nos ajudar a crescer na fé, mas aquelas pessoas negativistas, aquelas pessoas, vamos dizer assim, tóxicas, que elas querem tirar o nosso foco da esperança em Deus para olhar para as coisas que estão acontecendo, mas que Deus está no controle de tudo, não podemos esquecer disso. Nós vemos em Mateus 7,14, Jesus nos diz assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Não devemos buscar quantidade em troca da qualidade. Então nós vemos que esse grupo que foi acompanhando os israelitas aumentou o povo em número, mas não em qualidade. Não foi um povo que ajudou Israel a se fortalecer na fé, mas sim o contrário. Então, às vezes, quando nós pensamos no desejo de ver a salvação do Senhor chegando em todas as pessoas, mas nós não podemos esquecer desse pequeno ponto. Nós devemos buscar uma quantidade com qualidade. O número nunca pode ser maior do que a qualidade. E nós sabemos que pela palavra de Deus ela nos diz o quê? Ela nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele ali está. Tem uma multidão? Não, mas tem uma qualidade ali. Então não é pelo número de pessoas que vão acompanhando aquele povo, mas é pela qualidade da fé. Nós vemos também que daqueles que entraram em Canaã, quantos foram daqueles que saíram do Egito e entraram na Canaã? Foi uma quantidade muito pequena daquela geração. Por quê? Porque no decorrer do tempo eles foram se afastando da presença do Senhor. Eles duvidaram de tudo aquilo que o Senhor poderia fazer na vida deles. Mas aqueles que mantiveram a sua fé, eles foram honrados. Segundo Coríntios 6,14 nos diz: que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então não podemos deixar que as trevas elas tentem nos acompanhar na caminhada. Aquilo que não soma, aquilo que não nos ajuda na caminhada cristã, nós devemos nos afastar. Sejam de coisas, sejam de pessoas. Isso nos serve de lição. Devemos nos afastar de tudo aquilo que
nos fazem olhar para trás, que nos fazem olhar para o Egito, assim como aconteceu com o povo de Israel. Segunda parte da nossa lição, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. A princípio, quando nós olhamos para o título, fala assim, então por que recusar uma ajuda? Por que recusar uma ajuda? Isso é questão de orgulho? Nós vamos ver que durante a lição não é questão de orgulho. Não é questão de querer fazer as coisas sozinhas, mas questão daquilo que Deus nos encarregou de fazer. E dos critérios que Deus nos deu. A obra de Deus, a caminhada cristã, ela não pode ser de qualquer forma. A caminhada hoje em dia em direção à Canaã celestial, ela não pode ser de qualquer forma. Deus ele tem determinado seus critérios para a vida cristã, para a nossa caminhada. Nós vamos pegar agora o exemplo dos judeus, por que eles recusaram a ajuda dos samaritanos. Primeiro vamos ver quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim. Então tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades, segundo Reis 17:24. Casamentos mistos entre israelitas e povos estrangeiros resultaram no povo chamado samaritano. Essa mistura gerou um sincretismo ético e religioso, misturando elementos de adoração a Deus com o paganismo. No Novo Testamento, os judeus também não se davam bem com os samaritanos devido a todos os problemas que tiveram no passado. Então, vemos que aquela imagem dos samaritanos de pessoas a se manterem afastadas continuou até a época de Jesus. Outro ponto dos samaritanos é: eles temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses. A palavra também de Deus nos lembra: ninguém pode servir a dois senhores. Os samaritanos, então, eles se enganavam. Não dá para servir a Deus e aos ídolos. Assim também como os samaritanos daquela época, muitos querem cultuar a Deus, mas não querem abandonar seus ídolos, seu modo de viver. Então hoje também tem esse tipo de problema. Muitos falam que amam, adoram a Deus, creem em Deus, mas não querem abandonar seus ídolos. Não querem abandonar seu modo de viver que contraria a palavra de Deus. Contraria o que está escrito lá em Gálatas 5, 19 ao 20. Está vivendo uma vida enganada. Os samaritanos também foram reprovados por isso. Deus, ele exige de nós fidelidade. O que colocarmos em primeiro lugar isso, na nossa vida, esse será o nosso Deus. Será que é o Deus da Bíblia que está em primeiro lugar na nossa vida? Ou será que é alguma outra coisa que está querendo tomar o lugar de Deus na nossa vida? Aquilo que estamos fazendo que Deus reprova? Não podemos servir a dois senhores. Podemos também observar que muitas pessoas, ao fazerem parte da fé cristã, trazem consigo uma bagagem cultural e religiosa e acabam mesclando essas coisas na sua caminhada. O resultado disso, a propagação de evangelho distorcido, heresias e aberrações que acabam por afastar as pessoas por achar que essas coisas são o que a Bíblia ensina. Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes elas tiveram a oportunidade, tiveram aquele momento de conversão,
por reconhecer realmente que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Mas muitas dessas pessoas, elas acabaram trazendo consigo coisas que eram da sua outra vida. Por exemplo, nós temos um tipo de batalha espiritual bíblica, aquela que o Senhor nos ensina, através da oração, através da obediência, através da leitura, através do conhecimento dele. E também nós vemos de pessoas que hoje fazem parte de alguma igreja, de uma comunidade cristã, mas trazem alguns elementos que foram trazidos de fora, às vezes de outra religião. Por exemplo, quando vamos falar, a Bíblia fala sobre anjos, fala sobre demônios, mas não tem especificação de categorias fora o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que há querubins, serafins, arcanjos, mas a Bíblia não traz, por exemplo, outros nomes que essas outras pessoas trazem também, né? Ou como nomes de demônios, disso, tranca-rua, Exu, essas coisas. Eles fazem isso, faz aquilo, atua nesse lugar, atua naquilo. Então, às vezes, aquelas pessoas elas trazem isso também para dentro da igreja e ensinam as pessoas. Então, às vezes, eu conheci pessoas que elas não poderiam passar perto de uma árvore, assim, visse alguma coisa, uma sombra, alguma coisa, elas já achavam que era um demônio perseguindo ela. Se ela passasse perto da encruzilhada, ela já ficava com medo, porque tinha um demônio naquela encruzilhada. E a Bíblia não nos ensina esse tipo de coisa. Assim como aconteceu com aquele povo antigo, os samaritanos também traziam seus deuses, as suas crenças, juntamente para aqueles judeus que se uniam com eles, e acabava ali tendo aquele tipo de sincretismo, aquela distorção da palavra de Deus. Hoje também temos, né, esse evangelho, essas heresias aí, muitas heresias, muitas coisas que nós vemos aí na televisão e que trazem chacota, né, para o povo de Deus, né? Às vezes as pessoas veem aquilo, vê aquelas pessoas berrando, rolando no chão, imitando leão, imitando cabra, imitando cachorro, imitando um monte de coisa aí, e acabam achando que isso é o que a Bíblia ensina de verdade. Então nós devemos tomar cuidado com aquelas pessoas que trazem consigo uma bagagem cultural e religiosa que não estão de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão que deve moldar nossa vida religiosa e cultural. Como vemos aqui em Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem coisa melhor? A gente experimentar, comprovar a perfeita vontade de Deus, se nós conseguirmos estar nesse caminho, nessa direção, a nossa vitória é certa, a nossa felicidade é certa. Estaremos na direção certa. Então a nossa mente, ela deve ser renovada através da palavra de Deus, através da atuação do Espírito Santo dentro de nós. Bem, irmãos? Segundo ponto, os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Nós temos essa imagem aqui, uma imagem conhecida de muitas pessoas, da história do cavalo de Troia. Aquele presente que realmente ele escondia alguma coisa, alguma intenção, né? Então nós vemos que nem sempre toda ajuda, nem sempre todo presente ele traz consigo boas intenções, que também foi o caso dos samaritanos. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que tem aparência de bondade. Nem tudo aquilo que tem aparência de bondade realmente será bom para nós. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a propostas, em Esdras 4:1-3. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Então, lembremos também a mesma história que foi com Neemias, da reconstrução dos muros.
que foi recusada, e nós vemos que a intenção deles não era boa. Eles queriam sabotar aquela obra. Essa atitude é bíblica, ou seja, a rejeição daquela cooperação. Ela é bíblica, pois adverte que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Os samaritanos tinham a sã doutrina? Não tinham. Nós vemos que eles adoravam a Deus, mas adoravam aos seus deuses. Ou seja, não tem como você adorar a Deus se você adora outra pessoa. Não terás outros deuses além de mim. Isso não passa apenas de palavras. Não tem como ser uma verdadeira adoração. Segundo João, capítulo 1, versículo 10 ou 11, nos diz assim: se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Então devemos rejeitar a ajuda daqueles que não seguem a vontade de Deus. Nesse caso aqui, era muito importante, né? Então, nós estamos nos referindo também a esse tipo de ajuda, assim, na caminhada da fé cristã. Ou seja, às vezes, vou dar um exemplo aqui, né? Que a gente não pode confundir, às vezes, com uma ajuda no trabalho, com alguma outra ocasião. O que eu estou querendo falar aqui sobre negar esse tipo de ajuda é, por exemplo, você tem um problema no casamento. Então, quem são as melhores pessoas para te aconselhar? São aquelas pessoas que vão usar a palavra de Deus para fazer isso, para te dar um conselho. Então, nós vemos como o conselho assim, sobre o casamento, ele é diverso. Aqueles que pregam a palavra de Deus, que vivem da palavra de Deus, vão te dar o conselho que Deus está falando na sua palavra. Mas aqueles que não têm temor a Deus, geralmente falam, ó, não dá certo, separa. Não faz isso, faz aquilo. Então é isso, aquilo. Então as pessoas realmente, sem ter Deus na sua direção da sua vida, não vai poder te dar um bom conselho. Às vezes é uma coisa que, conversando, que a palavra de Deus, ela vai te ajudar. Então muitas pessoas que receberam esses conselhos da parte de Deus, elas foram mudadas. Por exemplo, eu posso falar sobre o curso Casados para Sempre, que na Igreja Cristã da Trindade oferece. Então nós vemos que ali os conselhos da palavra de Deus, ela abrange as áreas da vida do casal, seja todas as áreas, financeira, de intimidade, de vida de oração, dos papéis do marido, da esposa, e isso gera muitos frutos bons. Agora, por exemplo, uma psicologia ela pode ser muito boa, mas para essa psicologia ser muito boa, a pessoa também tem que ter temor a Deus. Porque às vezes você vai passar com algum psicólogo que não tem temor a Deus, que conselho ele pode te dar? Se às vezes é uma pessoa que já casou 3, 4 vezes ou mais. Existem muitos psicólogos bons, mas sempre tem que ter o temor de Deus no meio, senão ele não vai poder te ajudar. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre os conselhos que não vão fazer você se aproximar de Deus, mas vão trazer dentro aquela bondade algum tipo de fermento. Quando Jesus nos dizia, cuidado com o fermento dos fariseus, é aquilo que ia ajudar a atrapalhar a sua vida. Porque o fermento, quando está na massa, você não vê ele, mas ele faz o quê? Ele faz crescer a massa. Então é assim, pecado também é comparado ao fermento. Se você não tomar cuidado, ele vai crescer na sua vida. Então, os falsos conselhos, as falsas ajudas que te afastam de Deus, elas devem ser rejeitadas.
Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular e causam divisão entre o povo de Deus. Segundo Pedro 3,17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Viu o conselho da palavra de Deus? Conselho maravilhoso. Pedro, se preocupando com as pessoas, através do Espírito Santo, dando esse conselho. Guardem-se, para que não sejam levados pelos erros daqueles que não têm princípios morais. Quem não tem princípio moral, como é que ele pode te dar algum conselho bom para a sua vida? Como é que ele pode te dar um conselho de vida para você? Não tem como. Amados, afastem-se dessas pessoas. O inimigo ele tem vários tipos de estratégias. E vemos mais uma estratégia aqui. Os samaritanos eles procuraram aparentar-se com os judeus. Infelizmente, alguns caíram nessa armadilha. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Aqui no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 2, está escrito assim: Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Agora nós vemos o tipo de problema que era o casamento misto. O versículo 1 diz dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes. É uma história um pouco extensa falar sobre a prática dos cananeus, mas eram as práticas que alguns daqueles povos tinham que eram muito ruins, eram pecados muito declarados, era pecados sexuais, era sacrificar os seus filhos a Moloque. Eram muitas coisas que contrariam a palavra de Deus. Então Deus ele não queria esse tipo de mistura por causa disso. Ele sabia que se aceitasse dentre os eleitos aquele tipo de mistura, eles acabariam perecendo e acabariam se desviando. Não era preconceito racial, porque judeus e não judeus daquela região tinham o mesmo antecedente semita. As razões eram estritamente espirituais. A pessoa que se casasse com alguém pagã teria tendência de adotar as suas crenças e práticas do cônjuge. Então, esse era o problema. Era a mistura de povos com a mistura de religião e de cultura. Então, tem vários tipos de cultura que é contrária à palavra de Deus. Por exemplo, tem tribos aborígenas que comem seres humanos. Isso nós vemos que a palavra de Deus ela não nos admite. Como tem tribos aí de pessoas que têm práticas sexuais entre membros da família. Também nós vemos que a palavra de Deus ela é contrária, ela condena esse tipo de coisa. E vemos que esse tipo de coisa também, hoje em dia, se tenta se levantar e se tenta normalizar diante da sociedade. Então, desde aquela época, o mal sempre tenta se instaurar no meio do povo de Deus. Por isso, o Senhor ele nos dá essa orientação para nos afastarmos desses tipos de problema. Aqui tem um quadrinho para exemplificar esse tipo de mistura através dos casamentos mistos que tinha entre o povo de Israel e os samaritanos. Aqui está coberta a última parte, mas é Amós 3,3 que diz assim: Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
Como é que pode? Que na primeira imagem nós temos dois tipos de pessoas. É um casamento entre cristãos e não cristãos. Ou fosse, naquela época, seria entre israelitas e não israelitas. O lado cristão israelita ama a Deus, o outro lado ama o mundo. Então nós vemos que tipo de união isso pode gerar. Então no começo tudo é bonito. Vai falar que é presente de Deus, vai falar que é isso, vai falar que é bênção, essa coisa. Só que com o passar do tempo, os problemas vão aparecendo. E muitos desses casamentos geralmente não duram. Trazem briga, separação, vários tipos de problemas e alguns tipos de consequências até mesmo pesados. E às vezes a pessoa ainda vai falar assim: olha, eu orei, Deus colocou aquela pessoa na minha vida e depois deu tudo errado. Por que o Senhor fez isso comigo? Então, Deus, ele na sua palavra, ele já fala. Pode haver comunhão da luz com as trevas? Não. Aí você também pode pensar assim: ah, mas eu conheci uma pessoa, ela não era cristã, mas depois a gente começou a namorar, casou, ela virou cristã e também dentro da igreja. Mas eu te pergunto uma coisa: isso é uma regra? A maioria dos casos acontece isso, de estar tudo bem, a maioria dos casos dá errado. E mesmo se o caso em questão deu certo, a outra pessoa também ela não poderia também ser cristã antes do casamento também? Antes de... Ela não iria ser direcionada à fé cristã? Acredito que sim. Mas se nós quisermos ter vitória em nossa vida, nós temos que olhar para a palavra de Deus e ouvir os seus conselhos. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então a palavra de Deus ela nos dá a visão além, nos dá a visão do futuro, mais para frente. Se vocês não estão de acordo na coisa mais importante da vida, que é a fé, vai ser difícil estar de acordo nas outras coisas, porque a fé em Deus é a coisa mais importante da nossa vida. A nossa vida diante de Deus, a nossa entrega a Cristo é a coisa mais importante da nossa vida, porque isso vai refletir na eternidade. Então, para que tudo vá bem, nós temos que estar de comum acordo, principalmente no que é mais importante. Bem? Quarto ponto. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus antes dos judeus terem chegado a Jerusalém. Os samaritanos eles tinham uma certa liderança na região. Então, antes dos judeus voltarem do cativeiro, os samaritanos estavam instalados nas cidades. Então, eles exerciam uma certa liderança na região. Só que quando os judeus chegaram, começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro, a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e acabaram enchendo-se de inveja. Então nós vemos que durante os 70 anos do cativeiro, os samaritanos e outros grupos vizinhos eles tinham ocupado a terra de Israel. Evidentemente, eles não ficaram nada satisfeitos com o retorno dos judeus para sua terra. Desde o início, esses inimigos tentaram sabotar o projeto de construção, fingindo-se fiéis à mesma causa. Então nós vemos que a inveja dos samaritanos foi o que motivaram a oferecer aquela falsa ajuda, porque desde o começo eles queriam sabotar o plano e tomar para si de volta aquela influência, aquela liderança que eles tinham antes dos judeus retornarem. Assim como os samaritanos, os fariseus tinham também inveja de Jesus. Os sacerdotes tinham inveja da igreja. Então nós vemos que aquelas pessoas que estão afastadas de Deus, elas começam a ter sentimentos
que vão na contramão daqueles que têm o fruto do Espírito. Ou seja, os fariseus, se eles tinham inveja de Jesus, eles estavam no caminho correto, aqueles fariseus. Nós vemos que muitos fariseus se converteram, que creram em Jesus. Mas aqueles que tiveram inveja de Jesus, como é que você vai ter inveja de ver alguém fazendo a obra de Deus? De ver alguém mostrando o caminho do Senhor? Se nós tivermos esse sentimento de inveja, a nossa vida está errada. Nós estamos afastados do Senhor. Aqui em Atos 5,17 nos diz que então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido saduceus, ficaram cheios de inveja. Então, esse sentimento de inveja é um dos sinais que estamos fora, estamos longe da presença de Deus. Assim como os samaritanos fizeram aquele papel com os judeus, os fariseus aqui, não todos, né, mas grande parte deles, que não entregaram a sua vida a Cristo, que não ouviram a sua palavra, o negaram, eles estavam tomando aqui o papel dos samaritanos, quando eram entre os samaritanos e os judeus. Então eles estavam querendo sabotar. Nós vemos que os fariseus eles tentavam forjar várias coisas para que a palavra do Senhor Jesus ela fosse minada. Eles queriam trazer dúvidas às pessoas, queriam prender os discípulos. Vemos que eles armaram para que o Senhor fosse morto por causa desse tipo de inveja. Eles não conseguiram reconhecer. Quando nós não conseguimos reconhecer a obra de Deus, os milagres que Deus está fazendo na nossa vida, é sinal que estamos indo na contramão. Então, assim como os samaritanos tentaram sabotar os judeus, aqui os fariseus no Novo Testamento tentaram sabotar os apóstolos, os discípulos, os cristãos da época. Os samaritanos, então, como nós estamos falando, eles imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio disfarçado se transformou em inimizade declarada. Então, nós vemos isso na nossa época. A gente já viu muitos exemplos. Nos diz aqui que os samaritanos, eles imaginaram que se conseguisse associar os judeus, gozariam do mesmo prestígio. Quantas vezes a gente já viu vamos dizer assim, algum cantor de música secular, que a sua carreira estava lá embaixo, conseguia mais sucesso nenhum, ele resolveu ir para o mundo gospel. Começou a vender CD, fazer shows em igrejas, cobrar aquelas fortunas. Só que depois nós vemos que muitos deles só queriam isso. Passou pouco tempo, também se afastaram da presença de Deus. Então mudaram de público para ver se restaurava algum tipo de prestígio, e não deu certo. Poucos nós vemos que realmente teve um encontro com Deus e mudaram a sua vida. Então a gente tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que tentam se aproximar só para ter algum privilégio, mas não tem frutos para mostrar. Não tem o crescimento, não tem a presença de Deus em sua vida. Então nós vemos que esse ódio que era disfarçado dos samaritanos, ele começou a se transformar em inimizade declarada. Chegaram ao ponto de enviar cartas ao rei da Pérsia criando intrigas e falsas acusações, dizendo que os judeus estavam conspirando contra o rei da Pérsia. Alguns comentaristas acreditam que nessa ocasião começou a grande inimizade entre judeus e samaritanos. Depois que Zorobabel rejeitou a ajuda deles, os samaritanos se tornaram opositores ferozes a todo o trabalho dos judeus para construir o templo. E o fizeram até o reinado de Dario. Então nós vemos que depois da recusa da ajuda, o que eles fizeram? Foram fazer falsas acusações, falando que os judeus eles queriam fazer motim diante do rei. Nós vemos esse tipo de pessoa se
os judeus tivessem aceitado a ajuda deles, eles teriam perecido. Terceira parte aqui é Deus exige santidade do seu povo. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Se você deseja que Cristo habite permanentemente em você, dê-lhe as chaves do seu coração. Não deixe nenhum armário trancado. Mostre-lhe a fechadura de cada cômodo e as trancas de cada aposento. A frase de Charles Spurgeon, em 1 Pedro 1,15-16, nós temos que, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus exige santidade do seu povo. Retornando do cativeiro, Israel ele separou-se do mal. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que, quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Neemias 6,16. É necessário reconhecermos que toda vitória na nossa vida, ela vem da parte de Deus, que tem intervido por nós. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, nos purificando de tudo que contamine o corpo e o espírito. Nós vemos também que quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então o povo ele precisava se consagrar, tanto externamente como uma devoção interna. Era necessário ter essa atitude tanto de exemplos como de intimidade com Deus. O Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 5,22, ele nos aconselha, abstende-vos de toda aparência do mal. Então até nossas atitudes externas, elas têm que ser se abster da aparência do mal também. Nós vemos que quando o anjo do Senhor ele visita o acampamento israelita, Josué pergunta para ele, que diz meu senhor a seu servo? E a resposta que recebeu foi, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Assim como foi com Moisés, aconteceu com Josué. E vai acontecer com cada um de nós, está acontecendo com cada um de nós. Deus exige santidade do seu povo. Não tem como ter uma vida abençoada, ter uma vida com Deus, sem buscar a santidade. A santidade nós buscamos no nosso dia a dia, pela misericórdia do nosso Senhor, que vai nos ajudando, que vai nos fortalecendo. Temos coisas, temos batalhas que vão durar a nossa vida inteira e temos que batalhar contra elas todos os dias de nossa vida. Nós estamos numa caminhada que temos luta todos os dias e devemos lutar, porque o Senhor ele nos garante a vitória. E nós vemos que Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Por quê? Porque tinha pecado. Nós vemos que pecaram. Eles pegaram aquilo que não era, Acã foi e trouxe coisa que não era para trazer para acampamento. Deus mandou que destruísse tudo. Ele foi lá, cobiçou os bens, cobiçou as coisas materiais, cobiçou aquelas coisas que eram preciosas aos olhos, mas esqueceu da coisa mais preciosa, que era obedecer à vontade de Deus. E por causa disso, a derrota foi certa. E onde o reino pecado não pode haver vitória. Mas o pecado, então, ele foi descoberto, foi desarraigado. Então disse o Senhor, não tenha medo, não se desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu te entreguei nas suas mãos, o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Então, irmãos, quando nós nos arrependemos, nós largamos o mau caminho, o Senhor ele entra com providência, ele entra com restauração na nossa vida, ele vai nos dar vitória. Temos que sair da face do pecado, temos que sair de tudo aquilo, nos afastar de tudo aquilo que tenta contaminar a nossa vida espiritual. O Salmo 91 ele deixa isso bem claro. É necessário estar no esconderijo, ou seja, na presença do Altíssimo, para poder descansar.
Não adianta apenas nós abrirmos nossa Bíblia e querer usarmos o Salmo 91 como amuleto, como muitos fazem, mas não entende essa passagem, que é necessário nós estarmos na presença de Deus para gozarmos da sua proteção, da sua bênção. Não tem como permanecer no pecado e na presença de Deus ao mesmo tempo. Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Então nós devemos manter uma vida de separação do mal. Então os judeus eles mantiveram-se separados dos samaritanos. Vale a pena manter a separação com o mundo. Nós vemos que se os judeus não tivessem se mantido separados dos samaritanos, eles não teriam obtido vitória, mas teriam se contaminado com as suas velhas práticas. Lembrando que isso foi um dos motivos que Israel também foi para o cativeiro, por abandonar o Senhor e seguir outros deuses, esquecer de sua fidelidade a quem os livrou, a quem os libertou, a quem os abençoou. A Bíblia ela mostra também exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Então, às vezes a gente está vivendo um momento difícil, um momento onde as guerras ela está no pico, está no auge, nós não vemos às vezes as coisas melhorarem. Mas isso já aconteceu na vida de vários servos de Deus. Asaf foi um deles. No versículo 13 do Salmo 73, ele diz: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Até aí ele pula aqui no versículo 17. Ele reconhece: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. O salmista ele ficou tranquilo. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A gente não pode olhar para a situação atual, a gente tem que olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus onisciente, o nosso Deus onipresente. A nossa vitória está além de todas as batalhas, está além de todas as dificuldades, e Deus certamente dará vitória para aquele que é fiel. Nós temos exemplo aqui de Malaquias também, que respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor. Nós vemos aqui em Malaquias 3, 15 e 17. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Quem está em Cristo tem a promessa da vida eterna e de uma vida feliz para sempre ao lado do Senhor. Nada que o mundo nos ofereça se compara, não há riqueza que se compara, não há honra que se compara. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. 1 Tessalonicenses 4,3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A santificação ela significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor, segundo Coríntios 5,9. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprender a conhecer a Deus cada vez mais. É um tema muito importante para a nossa vida. Que pena que o nosso tempo ele é limitado, mas, irmãos, meditem nesses versículos. A palavra de Deus é muito rica e ela traz ela traz a vida para você, alimenta você, te dá forças, te renova, te restaura. As bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus, garante os que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O crescimento espiritual está garantido. Disse Jesus: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O segredo da vitória é permanecer em Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. O Espírito Santo ele também, quando nós entregamos a Deus, ele tem plena liberdade para atuar em nossas vidas. Ele nos capacita a sermos preparados para a obra.
Como diz lá em 2 Timóteo 2:21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para a volta de Cristo e podem repetir as palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:8. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vida. Como está a sua expectativa, irmãos? Aguardando a vida do Senhor, o prêmio que estará com Ele para te entregar. Seja fiel a Deus, permaneça na videira verdadeira. Para terminar, Deus prefere adoradores a trabalhadores. De fato, os únicos trabalhadores aceitáveis são aqueles que aprenderam a esquecer da arte da adoração. Adore a Deus, em primeiro lugar, busque Ele, e todas as coisas você saberá em que direção seguir. Porque quem adora a Deus ouve suas palavras, então você será direcionado no caminho certo. Bem, Jesus está voltando, prepara-te. Irmãos, agradeço a oportunidade, quero orar rapidamente com vocês. Deus abençoe cada um de vós. Ó Senhor Deus, eu te agradeço por tudo e te peço, Senhor, que tuas ricas bênçãos sejam, Senhor, recebidas na vida de todos os teus servos, tua serva, dos seus familiares, amigos, de todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, Senhor. Abençoa todos, supre, Senhor, todas as suas necessidades, tanto materiais como espirituais, Senhor. Fortalece e renova cada dia mais. Com a tua presença, com o teu Espírito Santo, dia após dia, Senhor. Os capacita, os reveste, santifica. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmãos.